Bom dia, queridos, graça e paz, prontos para partir 2. Essa série de estudos que eu estou fazendo aqui, na nossa comunidade, ela está sendo baseado, esses estudos estão sendo alicerçados em cima de um livro, de uma autora, que na verdade ela pegou vários estudos sobre a morte de muitos homens de Deus. Eu coloquei o nome de alguns aqui. Quem conhece um pouco de teologia, conhece esses homens aqui. Então essa autora ela pegou esses homens de Deus como J.I. Packer, Michael Horton, John Piper, Martyn Lloyd-Jones, Joseph Bailey, R.C. Sproul, Timothy Keller, Richard Baxter, Martinho Lutero, João Calvino, Richard Sybels e outros. Ela pegou todos esses autores que eu citei e muitos outros, eles fizeram vários estudos sobre a morte. Então eu estou trabalhando em cima desses autores aqui, eu estou dizendo isso para dizer para os irmãos que eu estou bem assessorado. E eu queria nesse momento estar orando com cada um de vocês, pela vida de vocês e por esse tempo aqui com a palavra. Pai, não sou eu e nenhum desses homens que eu acabei de citar, que temos ou tenho qualquer competência ou capacidade de fazer a coisa por nós mesmos. Sem, Pai, a operação do Teu Santo Espírito para abrir a nossa boca e os olhos do nosso entendimento, nós na verdade estamos perdidos. E a nossa oração, Pai, nessa manhã, que por Tua graça e misericórdia, o Senhor fale a cada coração nessa manhã. Glorifica, Pai, a pessoa do Teu Filho amado. É no nome dele que nós oramos e agradecemos a Ti. Amém. O nosso texto base dessa série de estudos é Filipenses 1:23, quando o apóstolo Paulo nos diz assim: ora, de um e de outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Lembrando os irmãos que o boletim está no site, você pode baixar, eu quero acompanhar o boletim aqui. Hoje daremos continuidade à nossa caminhada sobre esse assunto chamado morte. Eu ia pedir para a Rúbia ligar o cronômetro, senão eu me perco aqui. Hoje daremos continuidade à nossa caminhada sobre esse assunto chamado morte. Um assunto controverso que é, para alguns, bastante tranquilo, ao passo que para outros, amedrontador e indesejável. No presente estudo, convido os irmãos a refletirem sobre as razões que teriam levado o apóstolo Paulo a declarar que a morte física para ele era algo desejável e, segundo suas próprias palavras, incomparavelmente melhor do que permanecer na carne. Quando Paulo está dizendo aqui que o seu desejo era de partir e estar com Cristo, eu tenho certeza que Paulo não estava aqui com nenhuma tendência suicida e nenhum estado de morbidez. Abre parênteses. O suicídio é um pecado como qualquer outro. Fecha parênteses. O que Paulo está dizendo aqui é que o desejo dele era de estar com Cristo. Mas, como é que ele faz para estar com Cristo? Como é que nós podemos fazer para estar com Cristo? Só tem duas maneiras. Ou você é arrebatado,
ou você morre fisicamente. Então o apóstolo Paulo não está com nenhum desejo suicida aqui não. Ele só está falando que o desejo dele era estar com o Senhor. Ele não entra em detalhes aqui. Por que ele fala isso? Nessa mesma epístola ele vai dizer: o meu viver é Cristo e o morrer é lucro. Vamos prosseguir aqui. Em sua epístola aos Colossenses, Paulo nos apresenta os motivos que o levaram a pensar assim acerca da morte. Vamos ler Colossenses 3, de 1 a 4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, e não nas que são daqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Paulo tinha convicção espiritual sobre a verdade bíblica de que fora atraído a Cristo, morto e ressuscitado juntamente com Ele, e que agora sua vida estava oculta com Ele em Deus, e por esse motivo não tinha mais a sua vida por preciosa. O que é evangelho, meus irmãos? O evangelho é a boa notícia. O evangelho é a boa notícia de que Cristo morreu e ressuscitou. E o que mais? Que naquela morte ele nos atraiu ao corpo santo dele, nos atraiu juntamente com ele. Toda vez que eu falo isso, eu lembro de Pedro, quando o apóstolo Pedro diz: levando sobre ele, em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Então o evangelho é a boa notícia de que Cristo morreu e ressuscitou, e que você e eu fomos atraídos no corpo dele, morremos com ele e ressuscitamos com ele. Então quando Paulo está dizendo aqui, nesse versículo de Colossenses, e quando ele está dizendo aqui que o viver é Cristo e o morrer é lucro, é porque ele tinha essa convicção no coração dele. E a pergunta que eu faço para você nessa manhã, que está aí sentado, deitado no sofá: você tem essa convicção de que o Senhor é a sua vida? De que Cristo, Ele é o centro da sua vida e que Ele está habitando em você? Se você não tem ainda essa convicção, você pode clamar e pedir ao Espírito Santo. Porque quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Então você pode clamar e pedir a Deus pela revelação dessa verdade: Senhor, dá-me a revelação, dá-me por tua graça, por tua misericórdia, esse dom, esse presente de poder crer num absurdo. Como absurdo? Como que Cristo me atraiu naquela cruz há 2000 anos atrás, ou há quase 2000 anos atrás, se eu nem existi, eu existia? É só o Espírito Santo para trazer essa revelação. Quando Paulo diz: eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, essa é a revelação que você e eu precisamos. E o Espírito Santo, eu tenho certeza que se você pedir ao Espírito Santo essa revelação, o Espírito Santo vai revelar ao seu coração essa verdade. Pelo fato de ter se tornado uma nova criatura em Cristo Jesus e ser tornado apto a contemplar as coisas lá do alto, Paulo podia dizer com convicção, Filipenses 1:21, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por favor, preste atenção no que eu estou tentando passar aqui. Pelo fato de ter se tornado uma nova criatura em Cristo Jesus e ser tornado apto a contemplar as coisas lá do alto. Presta atenção, ser tornado e não se tornar. Eu não me
torna uma nova criatura. Eu sou tornado uma nova criatura em Cristo Jesus, por causa da obra de Cristo e pela revelação do Espírito Santo. Não tente se tornar uma criatura. Não tente, pelas teus próprias forças e méritos, ter essa convicção que Paulo está tendo, que você não vai conseguir e eu não vou conseguir. Então é ele que precisa me tornar uma nova criatura. Eu sempre falo, não confunda religião com evangelho. Religião é tudo que eu faço para tentar buscar a Deus. Evangelho é tudo que Deus fez e faz em Cristo e através de Cristo para me resgatar e me tornar uma nova criatura. Então, para de tentar e coloque-se diante de Deus, clamando a Ele por misericórdia na sua vida. Por ter compreendido e crido na obra de Cristo em seu favor, seu desejo mais ardente era que Cristo fosse engrandecido no seu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Somente quem tem a certeza da salvação pode declarar algo dessa magnitude. Oh, meu querido! Só quem tem a certeza da salvação em Cristo Jesus pode declarar algo dessa magnitude. Que algo? Que magnitude é essa? O meu viver é Cristo e o morrer é lucro. Só quem teve essa iluminação, essa revelação do Espírito pode declarar isso. Uma pergunta para refletirmos nessa manhã. Será que poderíamos pensar na morte como uma vocação? Como um propósito? O autor de Eclesiastes afirma que tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Quero ler com vocês Eclesiastes 3, 2, a parte A. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Semelhantemente, o escritor aos Hebreus afirma que aos homens está ordenado a morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Eu queria ler esse texto com vocês, Hebreus 9, 27, que diz assim: E assim como aos homens está ordenado a morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. A morte depois e por causa da queda é uma sentença divina. Ela é consequência da queda de Adão por causa do pecado original. Eu vou repetir isso. E eu dou graças a Deus pelos irmãos dos arautos, que nós temos essa reunião toda semana com eles. Eles me ajudaram a frisar bem essa verdade. A morte existe só por causa da queda. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, a morte existe por causa da queda. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte de ninguém, e muito menos do ímpio. E eu queria ler com vocês mais dois textos que não estão no boletim. De Ezequiel, capítulo 18, o primeiro ao versículo 23, que diz assim: Acaso tenho eu prazer na morte do perverso, diz o Senhor, Deus? Não, desejo eu antes que ele se converta dos seus pecados e viva. E o verso 32 também nos diz assim: Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Essa semana nós perdemos o nosso irmão Jorge Cerneve, de 86 anos. Essa semana também eu recebi uma mensagem da tia Sueli, lá de Arapongas, e ela pediu para que eu e o grupo estivesse orando por um moço de 20 anos que teve um AVC, o Lucas. E, infelizmente, o Lucas foi enterrado ontem, ele morreu.
Agora, presta atenção no texto, que Deus está dizendo: porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Deus não tem prazer na morte. A morte é uma consequência do pecado, a morte é uma consequência da queda. Deus não tem nada a ver com morte, meus irmãos. Quero que isso fique bem entendido na sua mente. A morte, nós vamos ver aqui, e todo sofrimento é uma consequência da queda. Agora, por que Deus enviou Jesus ao mundo? A Bíblia diz para nos dar vida. Que vida que é essa? É a vida bios? É essa vida que a cada dia ela está se esvairando, ela está acabando? Essa vida que nós recebemos, essa vida bios, depois do pecado, é uma vida que ela vai... A Bíblia diz que... Qual que é o salário do pecado? Você lembra de Romanos? Quando Paulo diz, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o nosso Deus é um Deus de vida, ou um Deus da vida. Lembra daquele texto de 1 João? Quando João diz, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e a vida eterna está em seu Filho. Então eu estou frisando aqui, Deus não tem absolutamente nada a ver com a morte, sim com a vida. E Ele veio para nos trazer vida. Jesus disse, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. E essa vida que Cristo veio nos trazer é a vida de Deus, é a vida Zoe. Não é essa vida que se acaba. Quando eu vejo um velório, seja de uma pessoa de 86 anos, como esse moço que morreu, foi enterrado ontem, 20 anos de idade, e eu falo, meu Deus, o que o pecado fez conosco? Agora, em contrapartida, nós temos um Deus que veio nos dar vida, vida em abundância, e essa vida está em seu Filho. E a Bíblia diz, quem tem um filho tem a vida, quem não tem um filho de Deus não tem a vida. Nós precisamos, quando eu digo que nós precisamos, não é que você vai conseguir isso, você precisa clamar a Deus, ao Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, para que Ele lhe dê a revelação dessa vida, não dessa vida bios que eu estou dizendo aqui, mas dessa vida Zoe, pedindo a Ele para que Ele traga a revelação ao seu coração, porque meu querido, minha querida, a qualquer minuto nós podemos sair desse mundo. Essa frase que eu tenho dito já há tantos anos, nós somos uma encomenda que a parteira enviou para o coveiro e a qualquer minuto essa encomenda vai chegar. E nós precisamos estar preparados para quando esse momento chegar. E é somente pela obra de Cristo, somente pela ação divina nós podemos estar prontos para esse momento chamado morte física. Ele, Deus, é soberano sobre tudo, incluindo a experiência final da vida, ou seja, a morte. A palavra nos diz que todos os nossos dias já foram escritos e pré-ordenados por Deus. O Salmo 139, versículo 16 vai dizer isso. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. A morte e todo sofrimento são oriundos da queda do homem no pecado. Está vendo que eu estou frisando novamente isso? A morte e todo o sofrimento são oriundos da queda do homem no pecado. Alguns a veem estritamente como um dispositivo demoníaco do diabo, atribuindo toda dor, sofrimento, tragédia ao maligno, esquecendo-se de que por causa da queda, toda a natureza geme e sofre angústias até agora
como nos diz Romanos 8, versículo 22 e 23. Preste atenção no que a palavra de Deus está dizendo aqui, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a saber, a redenção do nosso corpo. Toda a criação, meu irmão, minha irmã, toda a criação geme por causa do pecado, toda a criação geme por causa da queda, e a Bíblia diz que suporta angústias até agora. E aí a palavra nos diz assim, e não somente ela, mas nós que temos as primícias do Espírito, os regenerados, os nascidos de novo, ele está dizendo aqui, gememos o nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque eu fui regenerado, Cristo é minha vida. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas eu ainda habito num corpo pecaminoso, um corpo que ainda habita o pecado nesse corpo. Uma alma que está poluída pelo pecado. E aqui Paulo está dizendo aqui que nós gememos e nós aguardamos a adoção de filhos, a saber, a redenção do nosso corpo. O dia que eu sair desse mundo eu vou receber um novo corpo. Um corpo que não habita mais a dor, que não habita mais doença, que não habita mais absolutamente nada. Mas enquanto eu viver nesse mundo, eu vou estar sujeito a tudo isso. Obviamente não negamos com isso a existência do diabo. Ele é o grande inimigo de nossas almas e fará o que estiver ao seu alcance para trazer miséria e tristeza às nossas vidas. Satanás, embora tenha poder sobre a morte, não é soberano e nem tampouco tem autoridade sobre ela. Jesus foi categórico quanto a esse assunto quando afirmou o apóstolo João, Apocalipse capítulo 1, versículo 17, a parte B e versículo 18, quando o nosso Senhor disse aqui para João, não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. O Senhor Jesus é quem detém as chaves da morte, e Satanás não irá tomá-las de suas mãos, pois o pulso do Todo-Poderoso é firme demais para isso. Quem, querido? Quem, meu irmão, pode tomar as chaves que estão nas mãos do nosso Senhor? Quem, Gilberto, pode? Me lembrei daquele versículo quando a palavra de Deus diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ô, meu irmão, qual que é o seu problema? Qual que é o seu medo? Você tem medo? Você tem pavor da morte? Eu queria que você lesse aí na sua Bíblia, Hebreus, capítulo 2, esse texto também não está no boletim, Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15, e prestasse atenção no que a palavra de Deus está dizendo aqui. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Satanás tem poder, o poder da morte, o texto está dizendo aí. Contudo, ele não tem autoridade sobre ela. Poder é diferente de autoridade. E a autoridade pode desfazer o poder. Por exemplo, eu estou andando numa rodovia, de repente um PRF. O que é um PRF? É um policial rodoviário federal. Ele manda eu parar.
Por que eu paro? Por causa da autoridade do policial. Eu estou com poder. Dependendo do carro que eu tiver, eu tenho ali debaixo do meu capô 150, 180, 200, 300 cavalos de potência. Eu tenho toda essa potência de passar sobre esse guarda e ir embora. E por que eu não passo? Porque ele é uma autoridade. Satanás não tem, querido, autoridade sobre a morte. Ele tem o poder sobre a morte. Por isso que a palavra de Deus está dizendo aqui que as chaves da morte e do inferno estão nas mãos do nosso Senhor. E se eu tenho o Senhor habitando em mim, do que eu vou ter medo? Qual que é o receio que eu vou ter? Receio nenhum. Em outra passagem, Jesus afirma que ninguém pode arrebatar as suas ovelhas de suas mãos. Ninguém pode arrebatar as ovelhas que estão nas mãos do Senhor. Nós estamos com um estudo aí no forno, para fazer um desses domingos à noite. A certeza da salvação em tempos de pandemia. Como que eu vou perder a minha salvação? Que conversa é essa que eu caí da graça? Meu irmão, você caiu da graça é porque você nunca subiu na graça. É porque você nunca experimentou a graça. Porque depois que você, vamos usar essa expressão que não é bíblica, mas depois que você sobe na graça, não tem como você cair dela. Porque é a graça que te sustenta. Que conversa é essa que eu perco salvação? A salvação é eterna. Olha esse texto de João 10, 28. Jesus diz assim: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Olha a segurança, meu querido. Olha a segurança. Eu lhes dou a vida eterna. Quando que a vida eterna acaba, meu amigo Bispo Hildo? Quando que eu perco a vida eterna? Se é eterna, como é que eu vou perder essa vida? Como é que eu vou perder uma salvação que é eterna? Eu posso perder a alegria da salvação, mas a salvação eu não perco. Salvação é eterna. E aquele que me salvou, ele vai aperfeiçoar essa salvação na minha vida. E os meus fracassos, os meus tombos, fazem parte dessa salvação. Essa madrugada, estava conversando com um moço que eu atendi aqui na nossa comunidade, de uma cidade vizinha, problema com drogas. E ele teve uma queda nas drogas, e ele estava todo angustiado, e ele estava, Deus não me ama mais. E aí fomos tratar da misericórdia, da graça de Deus. Não tem como. Eu preciso é conhecer esse Deus, eu preciso é que esse Deus venha se revelar a mim. E quando ele se revela a mim, não tem mais. Toda autoridade no céu e na terra foi dada a ele. E essa autoridade se estende, obviamente, sobre a vida e a morte de cada ser humano sobre a terra. É imprescindível sabermos e crermos que, acima de todo sofrimento, inclusive a morte, está o Senhor Jesus Cristo crucificado, morto e ressurreto. Ele venceu a morte, destruindo o seu poder, e nos chama a morrer com ele para termos vida. Deixa eu fazer essa pergunta novamente para você, meu querido, que me acompanha aí pela internet, e alguns gatos pingados que estão aqui hoje na nossa comunidade. Você crê que quando Cristo morreu lá naquela cruz, ele atraiu você no corpo dele? Tem uns irmãos aqui dizendo amém. E você que está aí sentado no sofá da sua casa? Às vezes até dormindo, acorda aí, dá um cutucão aí, esposa, no teu marido aí. Fala que o pastor quer falar com ele agora, acorda aí, está cozido no sofá, e acorda, meu irmão. A Bíblia diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará ou esclarecerá. Eu quero fazer uma pergunta para você aí, meu querido, que estava dormindo. Você crê que quando Cristo morreu lá naquela cruz, você morreu juntamente com ele, você foi atraído com ele? Que ele lhe deu vida estando você morto em delitos e pecados? Como Paulo diz em Efésios, ele nos deu vida estando nós mortos em delitos e pecados?
Quando a palavra de Deus diz, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se você não tem ainda essa convicção no seu coração, volto a dizer, peça a Deus, peça ao Espírito Santo para trazer essa revelação ao seu coração, e Ele vai trazer, porque Ele é um Deus que ouve as nossas orações. O Espírito Santo tem prazer em revelar a pessoa e obra de Cristo Jesus. O Espírito Santo não fala sobre si, ele não se revela a Ele mesmo, Ele revela a Cristo e a obra dEle. A morte física para o cristão é sair de um mundo caído e corrompido para outro, onde não haverá mais sofrimentos, como afirma o apóstolo João em Apocalipse 22, versículo 4. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte não existirá, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Aleluia, meu irmão. Olha o que o nosso Senhor está dizendo aqui, que Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, e que lá não vai mais existir luto, não vai mais existir dor, não vai existir pranto, porque agora nós vamos ter a presença eterna do Senhor. Você está preparado para esse chamado? Você está pronto para quando o Senhor te recolher? Você sabe para onde você vai? A Bíblia nos faz entender que o crente, que o cristão receberá uma visitação pessoal e gloriosa do Senhor no exato momento em que é recolhido deste mundo. A exemplo do que aconteceu com Estevão, o primeiro mártir da história da igreja, do Novo Testamento. Não obstante ele ter experimentado uma morte terrível por apedrejamento, o texto nos informa que Estevão passou pela morte, sem desespero ou pavor. Como isso foi possível? Por meio da presença gloriosa da Trindade, atuando em seu auxílio. Estevão, cheio do Espírito Santo. Vamos ler esse texto, Atos 7, 55 e 56. Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita e disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eu fico olhando para esse texto e eu vejo aqui a presença das três pessoas da Trindade. Primeiro, Estevão foi cheio do Espírito. Depois ele viu Deus e Jesus à destra de Deus. No momento em que a morte, esse terrível inimigo, se aproximou de Estevão, com a sua boca escancarada para tragá-lo, a presença bendita do Espírito Santo transformou essa boca em uma janela para o céu. Ao invés de ver as portas do inferno e as entranhas da morte, Estevão viu antes a glória de Deus e Jesus à direita do Pai. Aleluia, meu irmão, glória a Deus. Isso aqui, a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Eu não estou dizendo, e eu vou dizer aqui, que nem todos vamos ter essa visitação tão especial. Mas Deus pode sim, querido, no momento da sua morte, no momento da minha morte, Ele vinha ali, como eu lembrei desse texto aqui atrás agora e anotei ele vem afofar a nossa cama. O nosso Deus é um Deus maravilhoso. Dessa maneira, sem mudar a realidade a respeito da morte e nem alterar as circunstâncias que nos levam a ela, a Trindade trabalhando junta, despoja a morte do seu poder, transformando-a numa serva, não apenas dos mártires, mas de todo aquele que crê. Eu acho que não é ser ou não ser, eis a questão. Eu acho que crer ou não crer, eis a questão. A Bíblia diz que se creres, verás a glória de Deus. Você crê?
Você que está aí na sua casa me acompanhando, você crê? O meu amigo Gilberto aqui diz que crê. Ele disse amém. Então você crê? Se você nasceu de novo, eu me perdi aqui. Quando a morte, opa, isso aqui não podemos esquecer esse parágrafo aqui de jeito nenhum. Quando a morte levanta sua cabeça, ameaçando-nos a tirar a esperança, ela na verdade está abrindo uma janela para o céu, revelando-nos a glória de Deus e Jesus à sua direita em pé, pronto para nos receber. Aleluia novamente. Quando a morte vem para cima do cristão, meu querido, ela não está destruindo ele não. Ela está abrindo realmente uma janela para o céu. Eu saí de um mundo corrompido, de um mundo complicado, e indo à presença de Deus, à presença eterna de Deus. É verdade que quem fica aqui vai sofrer pouquinho, porque aqui nós estamos todos de passagem mesmo. A gente vai sofrer, a gente sofre um pouquinho, mas para o cristão, sair desse mundo aqui, eu me lembro Paulo dizendo, é incomparavelmente melhor. A morte para o cristão é lucro certo. Se você nasceu de novo e foi tornado uma nova criatura em Cristo, também pode esperar que Deus faça essa visitação especial no momento da sua partida, como aconteceu com Estevão. Convicto dessa verdade, o salmista Davi afirma no Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Eu tenho dito nas minhas visitas, esse foi o último texto que eu li para o nosso irmão querido, professor Jorge Cerneve, no hospital, quando eu fui visitá-lo semana passada. Eu li o Salmo 23, a esposa dele ali, e a confiança da família, a confiança dele, é lindo de ver isso. A esposa dele disse que tinha conversado com ele uns dias antes, ele estava um pouco sedado quando eu fui, e a esposa disse que perguntou a ele se estava tudo certo, se ele estava pronto, se ele tinha algum pecado a confessar. Isso às vezes é coisa de mulher, né? No momento ali, vai que o cara solta alguma coisa, mas ela virou para ele e falou, está tudo certo, estou em paz com o Senhor. A Bíblia diz que a obra de Cristo nos faz ter paz com Deus, porque quando eu estou em paz com Deus, eu estou em paz comigo e eu estou em paz com o próximo. Se você não tem paz, é porque você não está em paz com Deus, é porque você não foi justificado. Porque a Bíblia diz que, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você não tem paz, meu querido e minha querida, você precisa passar por essa justificação em Cristo Jesus. E graças a Deus que essa justificação é obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Mas voltando aqui, se você nasceu de novo, se você foi tornado uma nova criatura em Cristo Jesus, você também pode esperar que Deus faça essa visitação no momento da sua partida, essa visitação especial. O salmista, eu falo que nós gostamos do Salmo 23 até o versículo 3. Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, Ele guia-me a águas tranquilas, e Ele refrigera minha alma. Mas termina o Salmo, querido. Tem o versículo 4, 5, tem até uma mesa na presença dos inimigos. Mas ainda que eu ande, ou ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não terei medo algum. Por quê? Porque tu estás comigo. E agora não é comigo, querido, é em mim. Cristo em vós, a esperança da glória. Então, que medo que eu vou ter?
Quantos irmãos que eu pude fazer essa visita, alguns irmãos, no momento ali da morte, e eles estavam confiantes, eles estavam alegres, mas a pessoa ali com câncer terminal, e você vê ali a pessoa confiante, a pessoa alegre, a pessoa dando glória a Deus. Isso é obra divina, querido. De maneira terna e ao mesmo tempo poderosa, Deus se aproxima de seus filhos que estão à beira da morte. E essa sua presença gloriosa retira da morte o seu terror. O apóstolo Pedro afirma em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 14, o seguinte: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quando sofremos, estando em Cristo, o Espírito da glória repousa sobre nós. Ou seja, existe uma graça especial dada aos cristãos no momento da morte. Aí eu lembrei do salmista quando ele diz assim: o Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença, tu lhes afofas a cama. Olha aí, meu irmão. Será que nós suportaríamos sofrer por Cristo na hora da perseguição, ou estaríamos dispostos a oferecer nossas próprias vidas em fidelidade a Ele? A resposta é não. Não pelas nossas próprias forças. Todavia sabemos, mediante as Escrituras, que não seremos abandonados na hora da morte, e que haverá graça abundante para esse momento. Aleluia! Diante dessa verdade, o apóstolo Paulo pôde até mesmo tripudiar sobre a morte. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55, quando ele nos diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Quando Deus visita um crente em Cristo, um cristão, na hora da sua partida, Ele transforma esse inimigo chamado morte numa serva de seus santos. E a esperança do Evangelho é que nos dá essa confiança de maneira tão extraordinária. É a esperança da glória, é a esperança do Evangelho que vai nos dar essa confiança. Obviamente seria um equívoco pensar que todos os cristãos, ao passarem pela morte, teriam a exata e precisamente a mesma visão que Estevão teve. Mas o que podemos compreender dessa e de outras passagens das Escrituras é que, de um jeito ou de outro, o Espírito Santo de Deus irá mostrar de maneira individual e particular a cada crente a morte física, como de fato ela é, a porta de entrada para o céu e para a glória de Deus. Oh, coisa maravilhosa! Oh, coisa linda! O Senhor trazendo a revelação dessa verdade para nós. Eu creio que, como eu disse aqui no início, Deus não faz acepção de pessoas. Se Deus deu esse privilégio para Estevão, Ele pode dar para você e para mim. Mas ainda que não seja como foi do Estevão, de uma coisa eu sei, querido. O Senhor está com você no leito da sua morte. O Senhor está com você aí, Ele afofa a sua cama. O Senhor é socorro bem presente aonde? Nas tribulações. O Senhor é presente bem socorro nas angústias. Olhe para Ele. Olhe para Ele. Por conta dessa obra maravilhosa e sobrenatural, o crente na hora da morte não olha para trás, lamentando aquilo que está deixando. Antes, ele olha para o alto, almejando o tão esperado encontro com o seu Salvador. Atos 7, 59.
e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Oh, meu querido, oh, minha querida, um momento tão terrível, uma morte por apedrejamento. E Estevão está nessa confiança. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Que todos nós possamos receber em Deus essa mesma confiança que foi dada a Estevão, para que, mesmo no momento da morte, possamos testemunhar da grandeza de nosso Senhor a todos os que estiverem à nossa volta, impactando suas vidas para a glória de Deus. Eu vi isso, irmãos aqui da nossa comunidade viu isso, eu tenho certeza que os pastores viram isso. Quando você tem o privilégio de estar junto ali do enfermo, no momento da morte, você vê ali o testemunho da grandeza de Deus. Você vê ali a vida daquela pessoa impactando a sua vida. E você dando glória a Deus. Eu já fui algumas vezes visitar pessoas no hospital do câncer. Muitas vezes. E sempre que eu me deparava com cristãos, eu dizia: Senhor, me dá uma palavra de consolo para consolar esse coração. E eu vou dizer para vocês, eu vou ter que dar conta do que eu estou dizendo aqui diante de Deus um dia. Eu é que saía consolado do leito de morte da pessoa. O Márcio Mizobuti estava comentando comigo essa semana, quando ele foi visitar o xará dele no hospital, o câncer terminal também, e ele puxa a máscara de oxigênio e fala para o Márcio: xará, eu já estou sentindo a presença de Deus, eu já estou sentindo o gosto do céu. O que é isso, querido? É Deus operando, é Deus fazendo. Agora, tudo isso que foi dito aqui só é real para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqueles que foram tornados novas criaturas em Cristo Jesus. E a minha oração nessa manhã é que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração, que está aí com medo da morte, angustiado com a morte. Infelizmente, dizem que a morte é o ser mais democrático que existe no mundo. Você vai passar por ela, eu vou passar por ela, a não ser que o Senhor venha nos arrebatar antes. Mas que você possa buscar em Deus, no Espírito Santo de Deus e na pessoa de Cristo Jesus, essa confiança. E quando o Senhor nos der graça, nós vamos partir andando mais um pouco. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.